agora podcast Coisas do Cotidiano, com a nova programação 2022. E para comemorar o nosso retorno, nós estamos aqui com a participação ilustre, a professora, psicopedagoga e diretora Georgiana. Boa tarde, Georgiana, tudo bem com você? Boa tarde, Carvalho. É uma satisfação estar aqui nesse programa e agora nesse retorno, né? E ainda no formato podcast, né? Programação nova, cenário novo, lanche novo que não está aparecendo ali, mas hoje patrocinado pela Rádio e TV Sintonia no Bem. O nosso tema de retorno é também o retorno às crianças e o retorno às atividades presenciais. Você, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, já pode enviar para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o fixo aqui do nosso estúdio no 64 3014 4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como é de praxe, esse não mudou nada, o convidado fica com o encargo da nossa oração inicial. Fica à vontade. Senhor de amor e bondade, nós estamos aqui diante de Ti, entregando os nossos corações em Suas mãos. Abençoe a nossa atividade, que o nosso falar, o nosso sentir, possa alcançar o coração de todos aqueles que tiraram um tempinho para nos ouvir. Rogamos a espiritualidade amiga que esteja conosco. Assim também como nos dispomos a estar com a espiritualidade nos nossos corações e imbuídos desse espírito de fraternidade, amor e proteção, nós iniciamos a atividade da rádio e o nosso programa Coisas do Cotidiano. Que assim seja. Que assim seja. Quando os homens entender que a educação se constitui em alicerce seguro para uma pacífica e equilibrada vida em comunidade, por promover os legítimos processos de respeito e justiça que ensejam a evolução moral do indivíduo e, consequentemente, da sociedade, tudo se modificará para melhor. A finalidade da boa educação está muito além das linhas da escolaridade. Deve visar o alcance e equilíbrio da razão para que o indivíduo compreenda que muito mais que um simples corpo físico e passe a se ver como um ser espiritual em processo evolutivo a caminho da pureza espiritual que nos guarda no porvir. A criança não pode ser vista, portanto, como um adulto miniaturizado, pois não carrega consigo o manual de informações de suas mais íntimas necessidades espirituais. É alguém de volta às experiências materiais, esquecido das realizações positivas e negativas que traz às vidas pretéritas, empenhado na reforma moral que precisa empreender em seu próprio benefício e carece desde cedo de um apurado cuidado de seus pais ou responsáveis para verificar suas tendências, na maioria das vezes, inferiores, para corrigir e disciplinar o rebelde que, apesar da manifestação física em período infantil, é espírito relapso, e a ele fortemente vinculado durante os evos. Compete aos pais ou responsáveis no santuário do lar alicerçar em seus filhos os legítimos valores da educação e não transferir para a escola as responsabilidades que lhes são confiadas. A escola tem por finalidade continuar esse trabalho dando sua contribuição na formação intelectual para as experiências que os aguardam nas exigentes relações sociais que eles vivenciarão. O lar constrói o homem e a escola forma o cidadão. Neste contexto,
A pandemia está deixando seu contributo valiosíssimo e que tem passado despercebido pela maioria das pessoas, inclusive alguns pais, quando obrigou que as escolas fechassem e as crianças retornassem integralmente ao lar para um período necessário de afastamento social. A pandemia proporcionou aos pais a oportunidade de conhecer mais a fundo o comportamento dos seus próprios filhos e a oportunidade de identificar os pontos que devem ser trabalhados no caráter desses espíritos velhos que habitam corpos de crianças. Mas a esmagadora maioria não teve essa leitura. E agora essas mesmas crianças estão de volta às escolas, muitas delas trazendo na mochila os desajustes do lar, os problemas de convivência e o esquecimento das regras de convivência em grupo, encontrando pela frente também, infelizmente, alguns professores igualmente necessitados da readaptação a uma nova realidade que aponta para novas regras com grandes desafios. É sobre isso que iremos reflexionar no programa de hoje. Como está sendo o retorno às atividades presenciais? Georgiana, realmente houve alguma mudança significativa no comportamento das crianças nesse retorno das atividades integrais? Sim, Carvalho. Houve uma mudança assim, muito significativa. As crianças estavam necessitadas desse retorno. Nós começamos, né, esse retorno de forma gradativa, 50%, né, das crianças num dia, 50% em outro. Fomos acostumando devagarinho com a nova rotina, mas a pureza das crianças, né, mostrou o quanto elas estavam necessitadas, né, daquele reencontro, daquele convívio com as outras crianças e também, né, com aquele necessitadas daquele amparo do professor e aquela estrutura que somente uma instituição de ensino pode oferecer. Então, houve mudanças significativas, sim. Eu sinto no meu coração que as crianças voltaram mais amorosas, né? Parece que... E eu acho que isso também, não tenho certeza, é um reflexo dos pais. Por quê? Porque os pais puderam perceber, com essa pandemia, o quanto a escola é essencial na vida das crianças. A essencialidade do professor, porque nós, no processo, né, de pandemia, nós, professores, tivemos que nos adaptar muito rápido com essa história de online, de aulas virtuais, né? Enfim, de aulas, a gente preparar a aula para o pai buscar lá na escola as tarefas impressas, né? Porque a criança de jardim a 5º ano não consegue ficar na frente, né, de um celular ali para assistir uma aula. Então a gente deixava as atividades, aquela rotina ali. E o pai tentou, né, com todas as suas forças, ocupar, né, fazer o papel do professor com seu filho ali. Mas o pai teve dificuldade, porque é difícil, né? E a gente sabe disso. E com isso, eu acredito que a vez do professor chegou, porque agora esse pai entendeu a essencialidade do professor. Você é diretora no turno matutino de uma escola infantil. Qual a faixa etária dos alunos lá? Matutino e vespertino, de 4 a 10 anos. Nos 2 períodos. E você é professora no noturno para jovens. Qual seria a faixa etária? 17 a 24, 25 anos. No estado? No estado. E essa mudança no retorno, ela foi perceptível apenas nas crianças ou nos jovens também? Olha, eu estou, assim, com muita experiência nesse aspecto. Até posso falar assim de cadeira, viu, Carvalho? E é coisa que eu estou experienciando mesmo, não é uma coisa que eu ouvi falar na pele, que eu vi na televisão, não. Durante o dia eu sou gestora da maior escola do município de Jataí. São 1.000 crianças nessa faixa etária. Então, no mínimo, nós temos ali uma amostragem de uma realidade de um município, né, de uma realidade educacional.
E noturno, eu estou com os jovens e na área de linguagens. E eu percebo o que aconteceu com os jovens. Os jovens, por ter mais autonomia, lá naquelas aulas online, ele ficava ali, ele criou uma dinâmica para assistir a aula, uma rotina, uma dinâmica ali também. Ele ligava o celular ali, o professor estava dando aula online, ele... Não ligava a câmera. Não ligava a câmera, ou ele deitava, ou ele jogava com o celular na mão. O pai chegava às vezes para inspecionar. Não, estou assistindo aula, né? Ele tinha todo um... Então, ele acostumou com aquela rotina de não ter rotina. Aquela rotina de cabular a aula, né? De descompromisso. E ele retornou para a escola com essa energia. Então, nós estamos tendo muita dificuldade em readaptar. Em readaptar, porque aí a regra, o limite, eu percebo que os jovens se sentem até ofendidos quando a gente impõe uma regra. E o interessante é que a criança, naturalmente, ela é mais submissa. Não é o caso do jovem. E pela faixa etária você pega adolescentes, que tem mais esse complicador. Sim, que é todo, né? São hormônios, são a crise de identidade e tantas coisas que vocês sabem, que todos sabem, né? Que passam no universo juvenil. E pela sua experiência como psicopedagoga, essa alteração comportamental, tanto de crianças quanto de jovens, se deve a quê? Aí tem a história da família, né? Porque também, né, como você bem falou aí no seu texto de introdução, essa pandemia nos trouxe assim muitas oportunidades de aprendizado que muitas vezes a gente até passa despercebido. E dos aprendizados que essa pandemia, sem dúvida, trouxe era a importância das duas instituições, família e escola, de caminharem juntas. E cada uma ocupando o seu quadradinho, papel, né? Ocupando o seu papel. E hoje, esse jovem que chega lá com rebeldia, ele está um jovem rebelde em casa, às vezes o pai não sabe o que fazer, fica com a esperança lá na escola, mas eu acredito, né, dentro desse processo aí, eu acho que é a hora da gente aproveitar esse programa também para fazer um chamado, porque para uma lacuna que está nos nossos jovens, é chamar esses meninos para um processo de conexão com Deus, seja ele qual for, para uma espiritualização, para uma ancoragem na dimensão espiritual do ser. E um fenômeno que já era bastante natural e que agora a própria pandemia deu a oportunidade dos pais provarem é a tendência natural, pela falta de tempo, pelo excesso de trabalho dos pais, de querer imputar à escola a responsabilidade pela educação, sendo que esse não é o papel principal da escola, e nem o inicial da escola. Porque a maioria dos pais, como eu disse, fica fora muito tempo, muitos sequer conheciam a fundo a natureza de cada filho, e quando teve que ficar todo mundo em casa, aí o bicho pegou, né? E eclodiram as arestas que deveriam ser aparadas. Alguns, muito poucos pais fizeram esse trabalho, o dever de casa, enquanto outros relegaram ao tempo essa responsabilidade. E com o retorno da escola, alguns, aparentemente, pelo menos inicialmente, querem que a escola faça o trabalho de educação que não foi feito em casa. E daí vem o problema que vocês estão enfrentando. Verdade. Isso é bem verdade. E precisa diferenciar isso. Isso é sistêmico, né? É hierarquia, é cada um ocupar o seu lugar numa dinâmica social. A escola, ela instrui. Instrui. Para instrução. Instrução. Tropecei nas palavras. Para instrução, está lá para instruir. E a família para educar. Quando a gente traz essa discussão para o seio da doutrina espírita, mas não totalmente dentro da doutrina espírita, quando nós pegamos a etimologia da palavra e vamos buscar em Evangelho segundo o Espiritismo
o que, por exemplo, São Luís fala, Santo Agostinho, aliás, educar, na etimologia, vem do latim ex ducare. Esse X de extrair, de puxar para fora, de explosão, acabou caindo por aliteração e ficou educare. E o educare é puxar de dentro, o significado da palavra. Mas quando a gente olha, poxa, educar é puxar de dentro, mas aí fica totalmente fora de contexto. Aí nós entramos na doutrina, quando Santo Agostinho, se não me engano, capítulo 14 do Evangelho, diz: observai as crianças desde o berço, porque ali elas se mostram quem são. Então, quando você observa o bebê, tem um bebê que é mais recatado, mais quietinho, tem outro que é mais agitado. Tem um que é mais egoísta, ele quer que as coisas sejam só dele, apesar da infância. Outro já é mais altruísta, é mais dado. Então, quando nós observamos, nós puxamos de dentro, educar, o caráter, a natureza de cada espírito, para depois instruir, que na etimologia intruere é colocar em, empilhar. Então, quando se observa a natureza da criança e puxa de dentro aquela natureza, os pais podem mensurar que tipo de instrução vai dar, formatando assim durante a infância larga a nova personalidade. É por isso que Joana de Ângeles fala que Deus permite uma infância, inclusive entre os seres da criação, o único que tem uma infância longa é o ser humano. Por quê? Para que possa, como Joana de Ângeles fala, Deus permite a criança como uma massa de modelar, para que durante a infância os pais tentem moldar a nova personalidade. Por quê? Porque quando vem a adolescência e eclode a verdadeira natureza do espírito, aquela instrução da primeira e da segunda infância tende a preponderar se foi uma instrução nobre. Isso, infelizmente, não é o que está acontecendo nos dias atuais, né? Porque muitos pais estão, infelizmente, cheios dos seus conflitos, seja esses conflitos de ordem social, econômica, familiar, do que quer que seja, e isso reflete na educação dos filhos. E vai estourar onde? Dentro da escola. Da escola. Da escola. Não é à toa que as professoras têm bônus hora dobrado no nosso lar, né? Espere em Cristo. Esperamos em Cristo. Georgiana, seria essa mudança de comportamento, desse retorno que já está assim, muito vivo para que todos entendam o que a gente esteja falando, seria essa mudança de comportamento uma readaptação momentânea que vai passar com o tempo, aquela coisa da carroça que está cheia de coisas, ela começa a andar, vai balançando até as coisas se acomodarem. Ou você acha que é uma nova linha comportamental e que tende a se solidificar? Eu acredito que é uma nova linha comportamental. A educação, os espíritos, eu percebo nitidamente, esse ano eu completo 30 anos de educação, 25 anos à frente da Escola Caminho da Luz, e estou percebendo a leva de espíritos que estão chegando diferentes e que estão, essa pandemia deu um chacoalhado, né, na educação, em todos nós, né? Mas eu vou falar da educação, né? Então deu essa mexida, né, com os professores e com todos, e eu acredito que isso é também para a gente dar um passo adiante. Às vezes nós precisamos trazer a tecnologia para a educação, sim, mas compreendemos também que a tecnologia não substitui o professor, o papel do professor. E agora o desafio pós-pandemia é
fazer com que isso se torne saudável, a relação educação, tecnologia. E é uma observação que eu queria até fazer, aproveitar o programa, em relação aos pequenos. O que acontece? Tem uma leva de youtubers aí que eles seguem. Então, essas crianças, elas chegam na escola de 4, 5 anos, 6 anos, com vocabulário, com expressões que você pensa assim, meu Deus. Aquém do tempo delas, além do tempo delas. Muito além. Você fala, meu Deus, de onde esse menino tirou isso? Então, eles estão muito conectados, muito ligados, né? A gente sabe que o celular, o tablet, transformou numa babá eletrônica, né? Então, eles se conectam muito com aquilo ali. O que acontece? Mas, na hora, lá da instrução que nós estamos falando, do aprender a ler, de conectar palavras, de ter insights, né, pedagógicos, né, efetivamente, de escrever no caderno, enfim, concretizar o aprendizado, né, de abstrair, né, de fazer aquele aprendizado eclodir, né, sair dele, ele está com muita dificuldade. Porque também a gente sabe que o excesso de tecnologia dispersa o aluno, aí ele tem dificuldade de sintetizar aquilo, de fazer aquilo, transformar, né, de transformar o conhecimento dele. Pois é, e existe um fenômeno que não é novo. Eu me lembro muito bem que já vão aí uns 8 anos, quando eu ouvi o psiquiatra Augusto Cury, que foi o criador dessa tese, falar da síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Inclusive, ele saiu pelo mundo fazendo palestras e dando cursos. Inclusive, tem essa tese estudada nas principais universidades do mundo, que, segundo ele, é um dos principais causadores, na época, do aumento da depressão e agora do aumento da crise de ansiedade. Uhum. Essa semana foi noticiário, um grupo, se não me engano, de 26 jovens, e se não me engano, numa escola em Recife, tiveram uma crise de ansiedade coletiva. Uhum. Eu vi isso. Né? Qual é a leitura que a gente faz? É justamente isso, não são só youtubers, agora tem os tiktokers. Uhum. E já está vindo nova rede social por aí, inclusive já ameaçando a liderança do YouTube. O que tende a acontecer? O que está acontecendo? As pessoas têm um excesso de informação, são informações sempre muito resumidas, muito truncadas, e aquilo gera um pensamento acelerado, porque é muita coisa a ser absorvida em pouco espaço de tempo. E com isso não sobra tempo para as atividades presenciais com a família, com os amigos, não sobra tempo para as atividades físicas, não sobra tempo para as atividades de lazer que realmente são prazerosas e que traz a saúde mental. O resultado a gente está vendo aí. Verdade. Né? Agora, eu imagino essa fase como, por exemplo, imagina um pêndulo que ele ficou preso em um lado por muitos séculos. O advento da tecnologia, aliado à entrada em cena desses espíritos diferenciados que estão reencarnando agora, uns extremamente inteligentes, com uma evolução bastante considerável, outros extremamente complexos em nível moral, né? E está misturando todo mundo e foi chacoalhado pela pandemia. Então esse pêndulo desprendeu. A tendência dele é ir para o outro extremo. Uhum. Então nós estamos vendo esse outro extremo com essas reações. O que vai acontecer? Ele vai voltar, depois ele volta até parar no ponto natural dele. Isso pode ser décadas ou séculos. Vai depender de nós. Então, essa situação eclode na pandemia, eclode nas escolas. Antigamente, qual que era o maior perigo da escola? O traficante na porta da escola.
Hoje o traficante busca a criança no quarto de casa, na sala dele através do celular. E nem tanto mais o traficante. Os youtubers, os tiktokers, que dão instrução extremamente perigosas. E os pais não percebem isso. Ou não querem perceber alguns deles, né? E às vezes nem tem o conhecimento que a criança, que o jovem tem da tecnologia. E em cima disso que a gente está conversando, vocês, professores ou diretores, já conseguiram identificar alguma ou algumas atitudes dessas crianças que precisa ser mais observadas nesse retorno às aulas? 2 extremos. Agitação demais, a criança muito inquieta ou a criança retraída demais. Nós estamos percebendo aí, até dentro de um contexto, né, de noticiários, que o quanto as crianças no retorno, principalmente os jovens, né, têm estourado, né, por pouco, ateando, esses dias, né, teve situação de atear fogo no colega, situação de bullying, porque ele estava ali também acostumado, ali lá no quartinho dele, assistir a aula, voltou para convívio social, deu muita dificuldade. Então, o comportamento do filho, lá na escola, por exemplo, as crianças, o que nós percebemos de comportamento? Às vezes a criança, me sinto tonta, com dor de barriga, aí a mãe vai fazer um check-up na criança, não tem nada. Às vezes é uma ansiedade da criança. Então, se a criança está apresentando reclamações ali repetidas de determinada situação no corpo, muitas vezes pode ser da ansiedade, está precisando de cuidar do lado emocional dessa criança. Ou a ansiedade demais, tiques, né, nervosos. Então, precisa ser observado. Ou a criança parada demais, né, que às vezes está muito ali retraída, muito no mundo dela, ou uma criança extremamente dependente do celular ou do tablet, por exemplo. E como é que eu identifico? O adulto identifica, eu só sossega quando eu entrego, né, quando ele me vence pelo cansaço, eu entrego o celular, eu entrego. Então, preciso observar isso. E numa leitura mais psicológica, e aqui eu vou fazer uma analogia assim, até grotesca, mas bastante didática. Imagina se você pegasse alguns animais que estavam acostumados a viver soltos e botasse dentro de uma gaiola. E mais, você pega uma gaiola pequena e bota vários indivíduos ali dentro. Uns vão ficar extremamente agressivos e outros tendem a ficar ali quietinhos, assustados, com medo, sem reação. Quando a gente percebe que nesses últimos 2 anos, porque quando você pega uma criança de 5 anos, 2 anos atrás, ela tinha 2 anos e meio, 3. Era um bebê, que não era acostumado com essas regras de uma escola. Aí você pega essas crianças que estavam nos últimos 2... E para uma criança de 7, 8 anos, 2 anos é uma eternidade também. Sim. Né? Então você pega elas que nesses últimos 2 anos estavam vivendo soltas, e bota nessa gaiola que chama sala de aula com 25, 30 alunos, existe essa reação natural de cada individualidade. Uns se tornam agressivos porque estão se sentindo presos, outros se retraem ao excesso porque estão se sentindo presos, né? E isso é muito complicado, porque a nossa próxima pergunta é: como os diretores e principalmente os professores estão lidando com essa nova realidade? Como você bem disse, né, é uma linha muito tênue. Que separa entre aquilo que é dentro dessa normalidade que foi, né, de colocar ali para a gente adaptar, para a gente perceber aquilo que está dentro do normal por conta dessa fase e aquilo que pode estar sendo patológico. Agora, a experiência, né, como às vezes nem todo professor, né, que chega na escola, ele tem uma experiência, assim, ele está começando, às vezes, a carreira ali, mas dentro de um contexto de criança, a gente já vai percebendo comportamentos. E aquele que tem dúvida, ele sempre procura a gente com mais experiência. Sempre na escola tem alguém com essa experiência para falar, não, isso aqui nós estamos precisando tomar uma providência.
E a própria criança, porque Deus, na sua infinita sabedoria também, ele traz os mecanismos de proteção para os seres. Então, o corpo dele começa também a denunciar. Começa. Então, tem crianças, né, por exemplo, eu já tive casos de crianças, né, de esconder debaixo da mesa, de sumir pela escola, de tentar fugir, de pular a janela, de correr, de tentar fugir, de ficar agressivo, de morder. Então, acontece. Então, quando o corpo também vai dando esse grito, que é um mecanismo natural de defesa e de mostrar para os adultos, eu preciso de ajuda, ou começa a chorar demais, né? Enfim, aí a gente já fala, opa, isso aqui é meio patológico, vamos ter que pedir a ajuda dos universitários. E uma coisa que eu, Carvalho, vejo, e embora possa parecer preocupante, mas é algo natural, e que acontece para chamar atenção, é o fato de que o professor é um ser humano, que tem seus problemas em casa, que tem os seus problemas próprios e tem que lidar com o problema do filho dos outros. Verdade. Tem pais que falam assim, poxa, eu tenho 3 filhos dentro de casa. Eu dei a mesma educação para os 3 e deu ruim. Como? Deu ruim porque são 3 almas diferentes, 3 personalidades diferentes que recebeu a mesma educação. É o que São Luís fala, Santo Agostinho fala. Observar a criança desde o início. Agora imagina 30, 50 dentro de uma sala de aula. E que são pessoas desconhecidas para o próprio professor. Então isso gera uma problemática muito maior para a própria escola, porque além dos problemas naturais, tem que lidar com essa questão também. Você concorda? Concordo, e também aí que entra a questão até, se não tiver aquele feeling, né? Aquela coisa assim, até que da missão, não da missão, não desvalorizando o trabalho do professor, a pessoa não consegue. Às vezes, né, as pessoas, os pais chegam lá, e a gente está ali lidando com as crianças, eu falo, olha, se a gente não for para o céu, ninguém mais vai. Você tem coragem de estar aqui? Não tem de jeito nenhum, diretora. E outra coisa que às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, nossa, eu tenho licença moral para não ser muito equilibrada, porque se for muito, não dá conta de lidar com tudo isso, com todas essas situações. Você imagina num universo, né, de uma sala de aula com 25 crianças, são 25 histórias diferentes. E mais a história do professor. E nós estamos precisando de ter um olhar também amoroso para o educador, para o professor. Justamente. Veja bem uma coisa. Eu conto muito essa história e ela não deixa de ser pertinente agora. Já vai uns 8 anos, mais ou menos, eu ainda morava em Mineiros, eu fui convidado para dar uma palestra numa escola pública municipal, numa quadra. Eram ali contados 400 alunos. Nessa faixa etária aí de 8, 9 até por volta de 14 anos. E antes de eu começar a falar, eu queria saber que tipo de crianças estavam ali para eu mensurar o que eu ia falar. E eu comecei a fazer perguntas. E eu fiz uma pergunta. Quem aqui não é filho de pais separados? Ou seja, quem aqui mora com os pais? Das 400 crianças, só 4 levantaram a mão. Eu perguntei de novo, porque eu imaginei a timidez. 4 levantaram a mão. Ou seja, 1%. Então, essa realidade familiar, ela também tem esbarrado muito na questão da instrução dentro da escola. Porque são alunos que chegam vindos de famílias totalmente desfuncionais. Então é por isso que o bônus hora é dobrado para a professora. Antes de continuar, eu queria mandar um abraço e agradecer muito pela participação dos nossos ouvintes. Luiz Alberto Cabral Salles, a Maria Cristina, Edna Rodrigues da Silva, Alessandra Santos, Fátima da Silva, a Natália, a Eni, Valneir Severino, conhece? Conheço. Maristela Barbosa,
a Ruth Carvalho, a Marisa Parreira e a Maria Cristina e Maria do Carmo. Muito obrigado pela participação, um grande abraço e vamos para frente. Muito obrigada. Você havia comentado sobre essas crianças dessa nova geração. Sabe-se que essas crianças dessa nova geração são particularmente muito ativas, muito espertas. Teriam elas uma inteligência natural para lidar com esse novo normal? Ou você acha que elas seriam realmente uma inteligência à parte disso tudo? Não, totalmente. Elas, inclusive, estão aptas e elas lidam até melhor do que nós que somos de outra geração. Né? Nós estamos ali... De 2 gerações atrás. É, né? De 2 gerações atrás. Então, de outras, né, gerações, acho que até 3. Século passado. Então, elas estão super aptas. Então, por isso, inclusive, elas que trouxeram, né? E essa pandemia que trouxe esse chacoalhão aí para nós, né? Opa, vamos acordar, né? Vamos despertar. E nesse contexto, o papel da tecnologia, porque as escolas, principalmente as escolas públicas, elas são muito lentas nas adaptações, né? Nas adequações. Tanto é que o computador foi uma realidade nas escolas mais de 30 anos depois que o computador chegou para o mercado. A internet é coisa bastante recente. Tem escola até hoje que não tem internet. E hoje precisa-se ter uma interação de mídia muito grande. Porque, infelizmente, para muitas crianças e para muitos jovens, a instrução deles, em outras palavras, as escolas deles são as redes sociais. Como você mesmo disse, YouTube, TikTok, Instagram. São esses vídeos que estão ensinando as nossas crianças. E eu vejo isso com muita preocupação. Por quê? Porque a internet, principalmente na pandemia, ela deu voz a todo tipo de pessoas. Você vê no TikTok, como eu já vi, uma praticamente criança de 16 anos ensinando a abortar. E você vai receber no seu celular o conteúdo que você acompanha. Então basta a criança assistir um vídeo ali uma vez, que o algoritmo entende que é a preferência dela, e o algoritmo não está preocupado com as consequências disso. Ele quer vender, ele quer segurar a pessoa o máximo de tempo possível na rede social. Então ele vai jogando aquele conteúdo. E isso tem se tornado bastante perigoso. Como que a escola está vendo isso? Ou não está ainda? Está sim. E sentimos as consequências disso. Por quê, Carvalho? A gente percebe também que lá no século passado, da nossa geração, se a gente tinha algum... Ah, menininho! Quando a gente tinha uma curiosidade, assim, né, até mais obscena, obscura, entre aspas, a gente não tinha nem com quem falar. Tinha dificuldade da informação. Nossa Senhora, agora escutou uma coisinha ali, né? E isso está tudo muito presente na televisão, em tudo, né? Da internet, em tudo. Ele corre lá, digita e já entra em contato com isso, e aquilo já vira, né? Pode até virar um monstro. A gente sabe disso. E hoje, não sei, o tempo dirá, mas hoje, qual é a minha orientação lá na escola? Hoje nós estamos aproveitando o professor, a presença do professor, porque o menino precisa disso. Se a gente começa aula disso, aula daquilo, na internet, não sei o quê, não que seja ruim, mas o contato humano. O contato humano. Nós estamos priorizando muito isso. A musiquinha, ensinar o menino a cantar, a extravasar, a aprender ludicamente, mas ali com o professor, né, como intermediário, como gestor, né, daquele aprendizado, porque nós percebemos que o aprendizado que está ali só na telinha, ele não preenche, não sustenta e não ancora uma criança.
E como que está sendo o estímulo e a valorização desse professor para poder lidar com isso? Pensa, assunto polêmico, assunto difícil, porque o professor hoje no Brasil, ele ainda precisa de brigar, né, de arrumar tempo para buscar os seus direitos. Para buscar a sua valorização, porque ainda nós não temos políticas públicas, né, que olham para essa essencialidade do professor. Ainda somos muito pequenos, né, em evolução no nosso país para dar um lugar especial para a educação. Muito pequenos. Vejamos bem uma coisa. Nós temos aí mais 12 minutos de programa e pela rotina que já vinha dos programas do ano passado, nós estamos chegando ao final do programa sem conseguir cumprir a metade das perguntas que a gente tinha combinado para esse programa. E aí minha pergunta é, você pode ficar muito à vontade para responder caso negativo. Você teria disponibilidade de voltar no próximo para a gente terminar isso? Porque nós nem entramos ainda na área de evangelização, na área espiritual e espírita propriamente dita. A gente ainda nem saiu da escola e eu acho que seria interessante a gente discutir isso. A gente volta. Então, ótimo, porque eu fico mais à vontade a gente levando a conversa. Dentro desse contexto todo, Georgiana, que nós estamos conversando, pela sua experiência, nos seus 25 anos, de um lado e 35 de outro... Só 30, não estou tão idosa assim. Eu ouvi 35. E pela já pouca experiência, mas assim, esse retorno ele aconteceu de maneira gradativa, né? E agora ela está de maneira integral. Segundo o seu entendimento, essas crianças, elas devem se adaptar ao retorno presencial ou nós, adultos, seja pais, seja professores, que devem adaptar esse novo comportamento delas? Ou uma terceira via? Acredito que as duas coisas. As duas coisas. Porque também o aluno e o professor e a família, né, eles precisam se comunicar bem. Então, tanto o professor, porque a educação ela é dinâmica. E ela precisa de mudança. Então, o professor não pode ficar ali estático, né, esperando o aluno mudar para ele. Cumprindo, né, o programa. Cumprindo o programa. Então, ali dentro, a educação ela é dinâmica. Cada dia ela é uma. Né? Então, não tinha aquela novelinha, cada mergulho é um flash. Então, é assim. Né? Então, o flash educacional que nós estamos vivendo é trazer essa criança de volta. A criança é mais fácil, porque ainda mais longe do adulto, né, responsável por ela é mais tranquila. Eu vejo assim que a criança em si, Carvalho, ela não tem problema. Ela traz os problemas de casa. Justamente. Ela mesma, o que uma criança de 5 anos tem problema? 6 anos. Às vezes ela tem um problema de saúde, enfim. Mas, às vezes, né, eu já atendi criança, professora, o que foi? A menininha desse tamanho, mas eu me sinto tonta. Aí eu falei, mas o que é isso? Eu tenho uma técnica, né, que eu desenvolvi, que é de ouvir o coração das crianças. Né? Eu falei, deixa eu ouvir seu coração. Enfim, né, porque aí a gente aproveita a nossa sensibilidade, a parte espiritual. Aquela menina estava preocupada com a mãe que tinha deixado ela na escola e ia operar. Então, quer dizer, ela deu uma maneira que ela arrumou o corpo dela, falou, não, eu quero estar junto da minha mãe, eu estou preocupada. O corpo fala literalmente. Fala. Então, quer dizer, eu acho que, voltando à sua pergunta, nós precisamos nos adaptar às crianças, né? E as crianças também precisam encaixar naquilo que a escola tem para oferecer, pode oferecer. E o professor também dinamizar as aulas, né, de acordo com essa leva de espíritos que está chegando aí e exigindo dinamismo, alegria, exigindo leveza, né? E é isso. Você falou uma coisa aí que eu achei bastante interessante, a necessidade de interação dos pais aliados à escola nesse momento. Existe perspectiva dessa interação? Porque até onde se saiba, os pais vão à escola quando tem reunião dos pais, geralmente para ouvir
que o filho está assim ou está assado. Existe essa busca dos pais para saber como que está a criança, ou você não vê perspectiva nisso? Olha, Carvalho, eu sou muito grata aos pais lá da Caminho da Luz. Por quê? Porque nós desenvolvemos com aquela comunidade, e isso a escola também pode fazer, todas as escolas, eu até, é uma experiência minha, de trazer o pai como aliado da escola. E como é que você faz isso? Quem me ensinou isso foi a educação sistêmica. É você dar um lugar para cada um. Porque, às vezes, lá no antigamente, a escola, o pai não tinha acesso à escola. Com o dinamismo, né, a dinâmica da sociedade foi se transformando, os pais, não, a escola entendeu, não, o pai é importante. Tanto é que acontecia agressão de crianças, né, na escola, e era normal o menino levar uma reguada, né, o pai nem ia saber. Então, hoje, com a evolução também, os caminhos da educação foram mudando. E, dentro disso, nós precisamos compreender como educadores, porque a gente passou uma época que o pai era estigmatizado, que ele não queria ir na escola. Mas é porque também, eu acho que nós, educadores, tínhamos aquele medo da presença do pai na escola, de ser julgado, de ser criticado, de não ser validado pelo pai. Mas hoje, né, dentro de uma modernidade, os tempos mudam. O que a gente compreende? A pessoa mais importante de uma comunidade escolar não é o aluno e não é o professor, é o pai. Aí você vai abrir o olho e falar, durma com um barulho desse. Quando a gente coloca na hierarquia. Porque é aquele pai que confia a criança dela naquela escola. Quando o pai não confia naquela escola, ele não põe a criança lá. Não tendo criança, não tem professor. Então, a gente precisa confiar nesse pai, dar o lugar para esse pai na escola e trazer ele para a parceria. E aí funciona. Então, precisa também, a escola precisa de abrir essa importância dos pais. Porque você não vai num lugar que você não se sente importante. Então, o pai é importante, então nós precisamos dar essa importância. E a última pergunta de hoje, exatamente no meio aqui, tratando melhor dos termos para ficar de maneira mais correta. A escola não educa, ela instrui. Mas a escola precisa ensinar a disciplina. Dentro desse novo contexto, dessa nova realidade, você acha que é possível disciplinar essas crianças para o retorno sem pressionar elas? É possível. É possível porque hoje a gente insiste para a autoridade moral. É quando você consegue, através do seu exemplo ali, conduzir essas crianças. Porque aquela educação coercitiva, a gente sabe que não funciona. Não funciona. Então, hoje tem como você fazer do seu aluno um aliado. Então, tem várias estratégias que nós vamos usando ao longo de um dia, porque num universo, aquela história que você falou lá atrás, com 3 filhos, a gente não pode usar a mesma estratégia que cada um... Imagina 1000. Imagine 1000. Aí, lá na sala de aula, o que ajuda muita gente? A história das inteligências múltiplas. A gente já começa a trabalhar aquilo que o professor tem essa percepção também e começa a canalizar aquela criança para aquilo que ele tem facilidade. Aquele que está danadinho, mas você vê que ele tem uma inteligência ali, matemática positiva, a gente coloca ele como tutor do outro. Aquele menino que tem dificuldade de disciplina, hoje mesmo, eu tenho um exemplo de hoje. Eu tenho um menino com muita dificuldade, chegou lá, batendo os meninos da fila, eu já cheguei de longe, já vi, falei assim, meu Deus, daí ele tem dificuldade de interagir, hoje você vai cuidar dessa fila para mim. Olha esses meninos, eu quero que você não deixe ninguém machucar ninguém aqui. Ao invés de cercear, você incluiu. Incluir, exatamente. E aí, passou um pouquinho, né? Eu já só escutei ele falando, se você ficar desse jeito, eu vou contar para a tia, né? Então, a gente vê que tem jeito, né? E isso, quer dizer, em outros tempos,
eu lá, Georgiana, de 30 anos, punha de castigo, separava, brigava no meio dos outros, às vezes, né, chamava o menino e dava aquele sabão, né, que nosso tempo falava sabão, né, Carvalho? No menino, né? Então, quer dizer, hoje, essa inclusão precisa ser uma realidade, né? Em todos os aspectos. Ainda tem esse assunto da inclusão para a gente falar aí em outra ocasião. Na próxima, se Deus quiser. Nós estamos, então, chegando ao final desse programa. E antes de encerrar, eu queria noticiar aos nossos ouvintes que na próxima quarta você retorna, porque a dinâmica do nosso podcast é assim. Cada tema ocupam 2 dias, 2 quartas-feiras. Na primeira, com a presença de um convidado, onde a gente faz as reflexões, as discussões. E na segunda, nós respondemos as perguntas que os ouvintes vão mandando durante a semana. Certinho. E esse programa, pelo jeito, vai ter 3. Porque na próxima você retorna e na terceira, quarta-feira, nós então fazemos a resposta das perguntas. Mas antes, eu gostaria de agradecer e mandar um abraço também para os nossos ouvintes. Maria Eduarda, a Luana Alves e a Andréa Rosina Souza Sanches. O nosso muito obrigado pela participação, pelo carinho de estar nos acompanhando, porque é por isso que o nosso programa tem tido, graças a Deus, uma receptividade muito boa e ter feito esse sucesso. Já estamos indo para o 3º ou 4º ano, Claudinho? 5? 5? Pois é. Olha que bênção. Então, isso não seria possível sem a presença dos nossos ouvintes. Mais uma vez, eu te agradeço muito pela presença. Foi uma discussão muito melhor que eu acho que você estava esperando, porque você estava um pouco ansiosa aqui nos bastidores. E eu gostaria que você rapidamente deixasse uma última mensagem de hoje para os nossos ouvintes, antes de fazermos a oração final. Na verdade, eu quero agradecer a todos, né, os companheiros de jornada por estarem aí comigo. Agradecer demais por partilharem, né, momentos, por dedicarem esse tempo para nós aqui, pela participação. E agradecer a Deus muito, né, pela educação, né, por me permitir ser educadora nessa existência. É uma bênção que eu recebi. Duplamente, né? Eu convido a todos, então, para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecermos pela oportunidade de aprendermos, de podermos compreender melhor os mais diversos assuntos e agradecer a Jesus por mais esse programa, por mais esse ano que se inicia pedindo as bênçãos e a inspiração, e também pedir as bênçãos para todos nós desse planeta que vivemos momentos bastante delicados e que requer muito amor no coração. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Agradecemos pela presença e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.